Irmãos, nós estamos quase para começar a nossa celebração. Se você está com o filho no colo, nós gostaríamos que você, por favor, começasse a limpar algumas cadeiras, porque agora é o horário de maior fluxo, 7h30, né? Falta 2 minutos aí, e é a hora que onde o pessoal começa a chegar e não encontra lugar. Então, deixe as cadeiras do corredor, de preferência, vazia. Pula uma cadeirinha assim para a gente ocupar lugar. O pessoal vai chegando e já vai achando, por favor, antes de nós começarmos a nossa celebração. É só pular uma cadeira e não deixar vago no meio, que é mais difícil encontrar lugar para a gente poder acomodar nossos amigos e visitantes aqui essa noite, tá bom? Daqui 1 minutinho nós vamos começar a nossa celebração. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Você está alegre? Está feliz? Que festa maravilhosa, amém? Que festa linda, que noite maravilhosa. Irmãos, imagina lá no céu, como é que não está nessa hora? Consegue imaginar isso? Como é que está no céu esse momento? Isso aqui é só uma preparação para aquele dia. Eu imagino que o céu está em festa. E você? Amém? O céu está em festa nessa noite. Aleluia! Grandes coisas o Senhor fez. Grandes coisas o Senhor vai fazer. E essa noite, além de ser dia das mães, parabéns para todas nós, mamães, avós, bisavós. Parabéns para todos nós, mas hoje é dia também da gente receber aqueles que estão há 3 dias no retiro. Cadê as mulheres que estão esperando seus maridos? Levante suas mãos. Oh, que bênção! Vai entrar um monte de Camaro, de Audi, de Lamborghini aqui nessa noite, amém? Amém, porque o Senhor restituiu a alegria, o Senhor renovou as forças, o Senhor deu um novo ânimo e a presença do Senhor vai ficar na sua casa até que Ele venha, amém? Amém. Então eu queria convidar você aí, dar um abraço para na pessoa do seu lado, desejar as bênçãos do Senhor para ela, dar um sorriso bem gostoso, deseja a paz do Senhor. Hoje é dia de festa, hoje nós podemos celebrar com toda alegria, porque o Senhor está fazendo grandes coisas nesse final de semana na vida da nossa igreja, da nossa família, dos maridos, dos pais que estão nesse retiro, por ser o dia das mães também, aleluia, grandes coisas o Senhor está fazendo neste lugar. Abraça mesmo, não fica com vergonha, levanta do seu lugar, meu irmão, em nome de Jesus, levanta do seu lugar. Vamos levantar e vamos celebrar o Senhor com alegria. Ele é o Deus da nossa vida, amém? Vamos tirar o pé do chão se for possível, mas vamos fazer uma grande festa para o Senhor, aleluia! Aplauda Ele bem forte! Oh, 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 aleluia! Oh, oh, oh,
presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Não desanima na guerra, mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar. Levanta a mãozinha, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais tempo, mas queremos mais de Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo já é o derrotado, tá no chão. É fogo e glória, dá unção, dá unção. Vamos fazer uma festa. Som da festa vai se cumprir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Faça uma festa pro Senhor. Som da festa vai se cumprir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Mais festa, mais festa. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Pra terminar bem alto. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Deus é bom demais, amém? Aplauda Ele bem forte, porque Ele é bom demais. Glória a Deus, que bom que você está aqui essa noite. Nós ficamos muito felizes. Em primeiro lugar, parabéns, mamãe, pelo seu dia. Querida esposa, parabéns. Não deu nem tempo de te dar parabéns. Deus abençoe todas as mamães aqui nesse lugar. Que bom que vocês vieram. Dia das Mães, trouxeram a mamãe junto. É um dia especial para a gente poder se alegrar. E se alegrar também porque hoje nossa comunidade está em festa. Estamos aí recebendo a nossa equipe de retiro, que nós tivemos nosso primeiro retiro em Sertanópolis. Eu só queria ver as mulheres, as famílias dos retirantes, participantes, dá um alô aí para mim ver. Isso, faz um barulhinho só para mim ver. Vocês têm alguma coisa na mão para levantar? Então tá jóia, que legal. E nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção que diz: vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, o meu alvo é Cristo. O nosso alvo nessa celebração é Jesus Cristo. Nós vamos adorar com essa canção que vai dizer ao nosso coração o que esses homens também cantaram naquele lugar. Esses homens declararam que o alvo deles é Cristo, que eles vão avançar, que eles querem vencer, e querem crescer e querem andar com o Senhor. Por isso nós vamos celebrar o nome de Jesus dizendo: vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, o meu alvo é Cristo. Sejam todos bem-vindos essa noite em nome de Jesus. Queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. E sou firme, eu não me desvio nunca mais.
desistir de andar sozinho. Cristo vive e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vamos mais uma vez, irmãos, só o refrão. Eu quero ouvir a igreja louvando ao Senhor, vamos lá? Voa. As palmas em cima. Exalte ao Senhor. Nós cremos que essa é a direção que nós precisamos ser. Vou avançar. Com Cristo à frente, não há quem possa nos deter. Vamos lá, todo mundo junto, bem forte. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Antes de você se sentar, cumprimente pelo menos umas 20 pessoas perto de você e diga: nosso alvo é Cristo, nosso alvo é Cristo. E aí você pode se assentar, por favor. Bom, gente, sejam novamente bem-vindos, aqueles que a gente ainda não viu. E nós temos hoje uma grande audiência do pessoal na internet. Por quê? Porque nós estamos aqui com uma equipe de Dourados, uma turma que já saiu hoje à tarde, já deve ter chegado por lá e estão conectados com a gente. Então, pessoal da IPI de Dourados, um grande abraço para vocês. A nossa comunidade fica feliz de poder receber vocês online, mas a gente espera essa oportunidade de poder receber vocês aqui de forma presente e receber esse calor humano dessa comunidade aqui, tá bom? Então, tem o pessoal de Dourados, tem gente de outras cidades que acompanhando a gente pela internet. É uma grande alegria poder receber todos vocês aí. Gente, nós estamos então hoje nos preparando para receber os homens que foram para o retiro. Semana que vem é o retiro das mulheres, né? Então as mulheres já estão se preparando para a saída e aí vai ser uma bênção também. Nós tivemos um tempo especial, mas eu gostaria de trazer algumas orientações para você. Primeiro, eu gostaria de dizer para você que é da família de um dos nossos participantes, que você possa ser um instrumento de Deus, para Deus trabalhar na vida do seu marido, trabalhar na vida do seu pai. Que você amplie a sua paciência e que você saiba e consiga lidar com essa situação e saiba lidar com isso com muita graça. Por quê? Porque eles estão chegando. Nós nos comprometemos em trazer um Camaro para você, não é verdade? Ele veio turbinado, ele veio 5.7, ele veio com roda de liga leve, né? Ainda veio com aquela pancinha talvez maior, porque eles foram bem alimentados lá. Mas veio um Camaro. Mas quem coloca o combustível para rodar, a gente esqueceu de falar, é você, esposa, é você, filho. E a gente conta com a sua participação, porque esse trabalho é feito em conjunto. Nós trabalhamos muitos valores, nós trabalhamos muitas situações lá com eles. E eles vieram preparados para caminhar numa nova trajetória. Mas quem vai investir o combustível, quem vai colocar esse combustível é você. Por isso eu quero desafiar você que está aqui essa noite
você que vai participar do retiro de mulheres, você que é mulher, esposa, parente de um dos nossos participantes, eu queria pedir que você pudesse investir um combustível certo. Que jeito? Palavras de incentivo. Não venha com palavras de pessimismo. Não venha jogar passado agora. Não venha trabalhar questões do passado que não sejam boas. Esteja receptiva, preparado para receber seu Pai, de uma maneira alegre, de uma maneira tranquila, em paz, para que você possa experimentar o melhor de Deus na sua casa e na sua família. Então nós entregamos, nós cumprimos o nosso papel. De todos eles nós vimos algo especial de Deus acontecendo. Mas você, família, é nossa parceira nisso. Esposa, cuide do seu marido, incentive, dê palavras, elogie, reconheça mudanças e pequenas atitudes que possam aparecer, porque esse é o combustível do seu Camaro andar cada vez mais forte, tá bom? Então é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui essa noite. Outra coisa que eu gostaria de pedir é que as mamães, por favor, se colocassem em pé agora. Nós queremos orar pelas mamães. As mamães, por favor, se coloquem em pé. Isso. Nós vamos orar pelas mamães, pedir para a Vanessa fazer essa oração, abençoar todas as mamães que estão aqui. Hoje casou um retiro de homens com o dia das mulheres, o dia das mães, melhor dizendo, vocês mulheres. E aí nós queremos abençoar vocês, nós queremos orar por vocês nesse momento. E a Vanessa vai fazer isso. Pai, nós queremos agradecer, Deus, por esse privilégio de sermos mãe e de agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor preparou para nós, onde nós estamos na sua presença, na sua casa. Não há lugar melhor em comemorarmos esse dia, que é simbólico, mas não há lugar melhor do que estarmos aqui, na sua casa, louvando ao Senhor, engrandecendo ao seu nome, estando em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio de te conhecermos e de sabermos que o seu amor por nós vale mais do que qualquer outro objetivo de estarmos aqui. Que cada mãe aqui sinta o afago, sinta o carinho que vem só do Senhor, Pai, que vem pela sua graça, que vem pela sua misericórdia, e que nós possamos sair daqui renovadas no seu Espírito Santo, não porque este dia, mas porque nós recebemos os nossos maridos, nós temos uma família e nós temos os nossos filhos, que possamos ser sábias e que possamos ter a sabedoria do Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas às mamães. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Parabéns. Pode se sentar, por favor. Quem está aqui comigo é o Rubinho. Eu chamo ele carinhosamente de Rubinho, mas é o pastor Rubinho, nosso amigo que trabalhou em Dourados conosco e veio com a sua equipe. E ele que vai conduzir esse momento com vocês aqui agora, enquanto nós assistimos esse vídeo do retiro, para você ver o que representou o retiro para cada um desses homens. E depois o Rubinho ficará encarregado de nos levar a um tempo de adoração. Vamos assistir esse vídeo. Se você pudesse definir com uma palavra o que foi esse retiro para você, qual palavra seria? Renovo. Transformador. Transformador. Presente de Deus. Presente de Deus. Céu na terra. Céu na Bênção. terra. Aquecimento espiritual. Crescimento espiritual. Tremendo. Maravilhoso. Maravilhoso. Saudade. Quebrantamento. Quebrantamento. Magnífico. Uma benção. Uma benção. Edificante, fortificante. O retiro ele é transformador. O retiro ele é transformador. Para mim é recuperar o tempo perdido que eu tive longe de Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Para mim impactante. Para mim Gratificante. Gratificante. Renovação. Renovação. Excelente. O amor de Deus. Amor de Deus. Esperança. Superação. Superação. Aprendizado. Aprendizado. Renovação. Impactante. Transformador. Transformador. restauração. Restauração. Para mim foi uma palavra separada do teto. Impactante. Muito impactante. Uma benção. Uma benção. Surreal. Surreal. Reencontro. Inovação. Vou derramar para esse retiro dos outros. Benção. Alegria. Amor. Alegria. Para mim, mudança de vida. Família. Família.
impactante. Renovação. Esse retiro para mim foi uma renovação na minha vida. Foram 3 dias, mover de Deus sobre nossas vidas. Com 57 homens naquele lugar, retirados, buscando ao Senhor. Foram 33 homens participando e uma equipe de 24 homens. Nós estávamos em 11 da equipe de Dourados e 13 daqui de Sertanópolis. Irmãos, foi impactante. Moveu a presença do Senhor na vida destes homens, ao ponto deles entender o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Mas melhor do que eu falar é vocês os encontrarem e verem pessoalmente. Quero pedir para a igreja se colocar em pé, por favor. Nós vamos recebê-los com alegria, nós vamos louvar ao Senhor, porque nós cremos que estes homens agora estão renovados e fortalecidos com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Vento sopra forte, das águas não podem afogar. Vento sopra forte, eu suas mãos vou segurar. Vento sopra forte, das águas não podem afogar. Vento sopra forte, eu suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Ou não vai não. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Pedi para eles falarem uma palavra agora, o que eles viram no retiro. Ninguém saiu uma voz. Faz tempo, né, gente? A gente não faz isso. Bom, essa é a nossa turma. E nós gostaríamos que você se assentasse agora. E nós temos algumas coisas para compartilhar com vocês aqui. Algumas pessoas que gostariam de dizer um pouquinho do que elas experimentaram ali e dizer só uma pitadinha, porque o resto é segredo. Cadê o Enelvaldo? Vem, Enelvaldo. Começa contigo. O Enelvaldo quer contar um pouco sobre o que aconteceu. Pegaram eu de surpresa logo primeiro, hein? Quanta honra. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu gostaria de falar para minha esposa. É um fato triste, mas que traz muita alegria. Naquele lugar houve um velório, houve um enterro de um defunto, o velho homem. E para a honra e glória do Senhor,
nasce um novo homem que está ao lado dela para amar ela cada vez mais. E todos os nossos filhos, fazer ela cada vez mais feliz. É isso aí. O Camaro, aê! Cadê o Márcio? Sua vez, Márcio. Opa! Bom, gente, eu sou meio vergonhoso. O que eu tenho para falar para minha querida esposa Camila dói aqui dentro. Primeiramente, eu quero pedir perdão para ela por todos os erros que eu tenho feito. Esse retiro abriu a minha cabeça de uma certa forma. Tinha coisa que eu não estava preparado para fazer, mas hoje estou. Eu um dia propus em casar com ela. Não consegui pedir. Então, perante a igreja, perante Deus, eu quero assumir esse compromisso. Eu quero que a minha esposa me perdoe e eu quero casar com ela. Calma, gente, que não vai ser todo mundo, tá bom? Foram alguns que falaram assim, eu quero ir, pastor, lá contar. E a gente selecionou, então, esses que quiseram dizer aqui. Cadê? Então tá bom. Cadê o... Não. Sumiu da minha cabeça agora. Oh, não, o Pedrinho, cadê o Pedrinho? Ah, ele aqui. Boa noite. É o primeiro retiro que eu participo. E lá, como vocês perceberam, aconteceu várias coisas, mas foram coisas boas. E ficou plantada uma sementinha para cada um. E agora a gente vai ter que fazer essa planta frutificar. E para isso, nós precisamos da família. Eu agradeço a Deus por ter uma esposa, um filho, uma nora, uma filha que presente uma neta. Então, eu preciso de vocês para mim ser um pai melhor ainda. Obrigado. Isso é fantástico. Tá. Tem mais gente. Eu queria chamar o Valmir. Cadê o Valmir? Você queria dar um... Você queria? Ele não podia, mas ele quer. Andréia, eu quero te falar que nós vamos casar semana que vem. E eu te amo. Dono de cerimonial, boleira, salgadeira, entrega seu cartão no final desse culto. Aproveita a oportunidade. Né? Então tá bom, que legal. Cadê o Lucas? Lucas também queria uma palavrinha com a igreja. Boa noite, irmãos. Eu não sei como eu não levei um apelido lá de Chorão, mas eu vou tentar falar. Que toca, né? Mas assim, primeiramente eu queria a todas as mulheres mães aí desejar um feliz Dia das Mães. A minha em especial. E também a vocês que estão sentados aí, queria que você desse uma cutucadinha do lado e falasse assim: esse nós perdemos, mas o próximo nós estaremos. É muito bom.
Pra quem me conhece sabe, eu sou muito tímido, mas eu tenho força, eu vou conseguir falar. Assim, porque eu vou falar pouco, porém, foi difícil de eu subir aqui, mas para mim falar um depoimento assim é doído, e eu senti que eu precisava de falar 2. E meu depoimento vai ser 2 palavras só, um para cada um, mas essa palavra para mim impactou muito, tá? Eu queria chamar a Geismara, minha mulher, aqui. Geismara, a partir de hoje eu sou um homem, um sacerdote na nossa casa, de verdade. E o que eu queria, outro que eu preciso falar, os irmãos talvez da igreja não vão entender muito, mas os irmãos que participaram comigo do retiro vai saber o que eu estou falando. O meu pai. Eu queria te dizer, pai, que você teve toda a vida o perdão. Mas o que eu quero mais te falar agora é que estamos juntos. Lucas, você ganhou um novo pai, a família ganhou um novo pai, Nailo e o Lucas, um novo pai, um novo sacerdote. Filho, te amamos, tá? E eu ganho um novo filho também, eu tenho certeza disso. E o último? É o último, né? Para finalizar. Esqueci ninguém, né? Não, então é. O Dida, cadê o Dida? Ah, tá aqui. Dá esse colete aqui para mim. Boa noite a todos. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus e ao pessoal que estava lá junto, que me deram uma grande força lá. E é difícil. E esse retiro para mim foi, muito ensaiado. Eu acredito que foi um divisor de águas para o meu relacionamento e para a minha vida espiritual, né? E estou levando muita coisa boa para casa essa noite. E eu queria mostrar isso aqui, ó. Isso aqui, para quem não conhece, muitas pessoas sabem. Essa madeira, ela é um pau-brasil, raríssima, muito rara hoje essa madeira. E dentro dessa caixinha tem uma coisa muito especial, principalmente para mim, porque para mim foi o meu relacionamento no começo. Eu acredito que ele começou de uma forma errada, né? E eu quero recomeçar ele agora de uma forma certa, né? Então, até agora eu não vi minha mulher, eu queria que ela levantasse para eu poder enxergar ela. Fica de pé, Luara, por favor. Você pode vir até aqui? Então, essa caixinha, por ser uma madeira rara, muito especial, dentro dela tem uma coisa mais especial, que é igual existe dentro de você. Quer casar comigo? Quer? Uhul! Cadê
Cadê a música? Cadê o fundo? Pode ir descendo. Você quer casar? Tem mais gente que quer casar aqui essa noite? Jesus amado. Vai chegar a hora também. Não fique brava com seu marido que ele não foi. Se o seu marido não foi, eu queria que você não ficasse brava. Assim, olha o que aconteceu naquele lugar. Eu queria que você soubesse que nós oramos e Deus mandou quem deveria estar. Nós temos a certeza, nossa vaga era de 40, nós fomos com 33. Foi quem deveria estar. E aqui eles estão hoje. Na próxima, nós vamos orar para que também o seu marido vá e esteja conosco. Então, minha gente, que bom ter vocês conosco aí. Que bom que ter cada um de vocês aqui. Tem mais gente querendo pedir em casamento, meu Deus. Não, esqueci, é o Marcelo, ele também tem o testemunho dele. Calma, respira, Franciele, respira, não é pedir em casamento não, tá tudo certo. Boa noite a todos. O que eu tenho para falar para todos é que esse retiro foi impactante, transformador também, me transformou, o Espírito Santo reagiu mesmo. Quero dizer para a Franciele, por favor, levantar. Que a partir de hoje, você é um outro homem, outro marido, um novo pai. E quero te pedir perdão também por muitas coisas que aconteceram entre a gente. E você sempre esteve comigo. E gostaria que você viesse aqui também. Quero dizer para você que te amo muito e quer casar comigo? E feliz Dia das Mães para todas as mães aí. Então nós vamos encerrar. Só tem o Luiz Henrique aqui. Cadê o Luiz Henrique? Cadê o Luiz Henrique? Luiz Henrique está aqui? Cadê? Parece que pediu alguma coisa também. Por favor, Luiz. É o último, tá, gente? É o último que vai casar aqui. O resto eu não vou dar conta, entendeu? Vou ter que marcar na agenda. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, isso tudo que aconteceu para mim foi a maravilha. Tenho que agradecer a minha esposa Luciana por tudo, que sempre estava comigo nos contratempos nossos. E a primeira coisa que eu queria pedir para ela é perdão. Só não para ela, para minha filha, para ela e para minha cunhada também. Sempre não discutiu, sempre brigou. E quero pedir uma coisa para você, Luciana. Sempre você conversou comigo querendo, eu queria casar com você. Estão achando? A gente não fala só de casamento, tá, gente? Mas você que tem um espírito empreendedor, você já sabe o que tem que fazer essa semana, né? Os contatos. Gente, isso aqui é fantástico. O que a gente está vivendo, na verdade, é um impacto. E aquilo que eu disse para você, isso pode ou não acabar. Depende deles, mas também depende das famílias que vão receber. Ajude a desenvolver e a crescer. E a isso ficar cada vez mais forte na vida deles. Obrigado, tá? Obrigado. E cadê a equipe de Dourados? Vem aqui na frente, equipe de Dourados, que nós vamos ter tempo depois. Aí vai... Olha... Sabe aqui.
Alguém quer pedir em casamento para Dourados? A gente pede, tá certo. Então é o seguinte, eu nunca vi um negócio desse. Os caras pagam, gastam dinheiro para contar dos lados mais obscuros deles, para vir e compartilhar com esses homens que tem jeito, que a vida pode ser transformada, que tem um novo caminho. O pessoal achava aqui que estava muita coisa errada na vida deles. Quando eles ouviram o que esses caras têm para contar, eles viram que dá para consertar. Então eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Obrigado por servir conosco. Só Deus para recompensar o que vocês fizeram. Obrigado pelas famílias de vocês, as esposas que nos assistem. Muito obrigado por ceder os seus maridos. E a gente deu uma lembrancinha para cada uma delas, tá bom? E vocês entregam essa lembrancinha que é muito especial. Obrigado, tá, gente? Vamos ficar em pé, vamos estender a mão para todos aqui e vamos abençoar os participantes e a nossa equipe. Cadê a equipe de Sertanópolis? Vem aqui na frente também a equipe de Sertanópolis, isso. A equipe que foi, a primeira que foi em Dourados, a gente fez o primeiro lá em Dourados. E esse a gente serviu esse pessoal. A equipe pode vir junto. É verdade. Tem mais 3 de Dourados que foram, porque vão pegar turno hoje à noite de trabalho. Outros começam amanhã muito cedo, que é o Renato, o Israel e o Wagner. Obrigado por eles estarem conosco também, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo isso que nós vivemos nesses 3 dias. Que seja duradouro, que seja festivo, que seja alegre. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua bênção, pela Tua presença, pela Tua alegria em todos esses dias entre nós. E pela manifestação em que tudo isso consolide famílias e transforme essa cidade e faça um rebuliço nos nossos corações. Pai, obrigado pela equipe de Dourados. Obrigado por esse tempo que nós tivemos. E que o Senhor possa abençoar o retorno deles e recompensá-los por tudo que fizeram por nós. Nós Te louvamos por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Gente, vocês vão receber seus familiares. Eu ouvi uma frase esses dias numa reunião do Tagliari e achei muito interessante. E eu queria devolver os seus maridos nessa perspectiva, e eu queria devolver esses homens para essa cidade, não só para sua casa, mas para Sertanópolis. Numa reunião, escuta aqui, homens, que eu esqueci de falar isso com vocês lá. Ele disse que em 2012 houve uma grande operação policial na cidade de Sertanópolis, que estava vivendo um tempo de instabilidade de segurança. E nessa operação eles prenderam 20 pessoas. E a cidade mudou, a cara da cidade mudou, a paz voltou a reinar. 20 pessoas. Ele não estava elogiando o trabalho da polícia. Ele estava falando que 20 pessoas podem fazer numa cidade de 18 mil habitantes. 20 pessoas. E em meus olhos libere o corredor. Libere o corredor, é aqui na frente, gente. Aqui na frente. Libere o corredor, é aqui na frente. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo.
vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Se você estiver sem lugar, calma, que nós vamos tirar, agora as crianças sairão para uma celebração especial e nós teremos mais lugares disponíveis, tá bom? Só esperar um pouquinho, nós já vamos resolver. Crianças de 3 a 8 anos, vem aqui à frente, por favor. Crianças de 3 a 8 anos, vem aqui, por favor. Crianças de 3 a 8 anos terão uma celebração especial. Para elas, na idade delas, do jeito delas. Cadê o pastor João? Pastor João, vem aqui orar pelas nossas crianças, por favor. Abençoar os pequenos. Para que tenham um tempo de ministração tão gostoso lá quanto nós aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelas nossas crianças, te exaltamos, ó Deus, porque a semente da tua palavra tem sido lançada nesses coraçõezinhos. E rogamos agora, ó Deus, que teu Santo Espírito continue a abençoá-las, que teu Santo Espírito continue a edificar essas vidas, ó Deus, para a honra e a glória do seu santo nome, e que elas possam crescer na estatura, na graça e na sabedoria diante do Senhor e também diante dos homens, ó Deus. Abençoe as facilitadoras para que elas tenham liberdade do teu Santo Espírito para cuidar dessas crianças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ir, crianças, Deus abençoe. E nós vamos, queridos irmãos. Eu sei que nós temos muitos visitantes aqui hoje, essa noite. Sejam bem-vindos. Mas nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas nessa canção que nós vamos cantar. Então você que é membro da igreja, já está acostumado, sabe o que fazer. E você que está nos visitando e gostaria de participar, contribuindo, você também pode vir aqui à frente. Como nós fazemos? Nós não pagamos dízimo, nós não entregamos dízimo, nós devolvemos, porque sabemos que não é nosso. Vem do Senhor. E por ser de Deus, nós entregamos e devolvemos a Ele com alegria. Deus só recebe a nossa oferta com alegria. Se não for com alegria, guarda, deixa para uma próxima oportunidade. Mas se você tem alegria por ter salário, por ter sustento e está grato a Deus, essa é a hora, esse é o momento. Deus não se importa com o valor nesse momento, Deus importa com o interesse do seu coração de honrá-lo com suas ofertas. Faça isso essa noite com alegria e com disposição. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, à frente da sua cadeira tem um envelope. Se não tiver, você pode trazer aqui à frente mesmo assim, nessas urnas, com muita alegria, celebrando ao Senhor. Vamos colocar em pé e vem aqui à frente devolver o seu dízimo e a sua oferta. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Agora a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. E te pertenço, Deus. Somos teus.
deserto, não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não existe, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! O Senhor mudou a nossa história. O Senhor fez tudo de novo. E nós te glorificamos, Pai, por ter nos dado essa nova chance. E queremos nos entregar completamente a Ti, Senhor. Queremos colocar no Teu altar, Senhor, todo o nosso eu, a nossa vontade, o nosso orgulho, Senhor. Nós queremos prosseguir para o alvo. Nós queremos caminhar sem olhar para trás, Senhor. E nós queremos ficar totalmente entregues aos Teus pés, Senhor. E eu queria convidar você para cantar essa canção, entregando o seu coração, a sua vida, tudo que está dentro de você, que você precisa colocar no altar do Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão, o seu relacionamento com o Senhor, você colocasse diante do altar agora e você entregasse tudo isso e permitisse que o Senhor completasse a vontade dEle na sua vida. Você experimentasse isso nessa noite, em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E
entrego a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua a nossa vontade, Pai. Renunciamos tudo que temos e tudo que somos por amor a Ti. O nosso coração agora, Pai, é todo Teu. Entregamos no Teu altar as nossas vidas, o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, por favor? Convidar o pastor Rubens que vem aqui à frente. Hoje ele está encarregado de ministrar os nossos corações, já que é convidado, esteve todos os dias conosco. Então ele vai trazer uma palavra para essa igreja. Pastor, fica à vontade, está em casa, tá bom? Esse aqui também é o seu povo agora, tá? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu quero até agradecer ao pastor Denis a confiança, não só dele como do conselho, de nos proporcionar essa oportunidade, não só de trazer a palavra aos irmãos, mas também de poder trazer uma equipe de homens, uma parte da nossa equipe de homens lá de Dourados e poder contribuir, irmãos, com a obra do Senhor aqui nesse lugar. Na verdade, vocês não sabem o quanto nós somos edificados com isso, né, meninos? Nós somos fortalecidos e somos edificados de maneira que vocês talvez não possam imaginar. Creio em nome de Jesus, a igreja de vocês será referencial e alcançará outras vidas, e estará abençoando outras igrejas, se assim Deus permitir. E aí vocês vão ver como que é maravilhoso a gente poder estar envolvido e enganjado na obra do Senhor, a alcançar fronteiras e cruzar fronteiras. E como o pastor Denis disse, meu nome é Rubens, eu sou da IPI de Dourados. Quero deixar um abraço do nosso pastor titular, o pastor Edson, com a igreja. Sou responsável pela Rede Homem, e como você viu, o homem não chora, né? Homem soa pelos olhos, ele não tem esse negócio de choro, de abraço, essas coisas assim. Isso o homem não faz.
Só que é diferente, a gente vê que apesar do rótulo e daquilo que a sociedade diz, a palavra do Senhor fala diferente sobre relacionamentos. O relacionamento é muito mais proximidade, compartilhar e ter envolvimento do que o que a gente vê normalmente. A Bíblia deixa muito claro, e Jesus nos diz isso, que nos últimos dias o amor se esfriaria e que muitos apostatariam da fé, ou seja, não só a questão de que hoje nós vemos que cada um se preocupa mais consigo mesmo e está cada vez mais indiferente à necessidade do próximo, como realmente as pessoas já não acreditam mais em nada. A esperança, o ter uma nova chance, novas oportunidades, hoje não são levadas tanto a sério assim. Você vê isso claramente se você reparar nos índices de divórcio. E qual é a facilidade de hoje de se divorciar? Às vezes as pessoas conseguem até fazer isso online, dependendo se for consensual. Então vínculos, relacionamentos, são hoje superficiais. Eu sei que o pastor Denis tem tratado com vocês sobre isso, sobre relacionamento. A pessoa tem 200 mil pessoas acompanhando ele no Facebook, nos grupos de WhatsApp, e na verdade a pessoa continua sendo sozinha, continua estando sozinha. Mas antes de trazer e compartilhar a palavra daquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu quero mandar um beijo para minha esposa está assistindo. Eu sou casado com a Patrícia, em julho eu tenho, você acha que eu não ia falar com ela? Em julho nós vamos fazer 15 anos de casado. Eu estou morrendo de saudade, viu, amor? Te amo muito, viu? A gente aqui fica com o coração apertado, que a sua esposa fica mandando mensagem, a gente, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho a Elissa de 13 anos, eu tenho a Giovana de 10, e para equilibrar o placar lá em casa, veio o Arthur, com 8 anos de idade. Mesmo assim, os homens perderam. Mas tudo bem, não tem problema não, a gente está numa quase ali balanceada. Eu pensei e falei com a minha esposa, talvez a gente tenha mais um filho, né? Vai que dá certo, mas não deu certo não. Bom, falando em relacionamentos, eu quero tratar com você um pouquinho sobre o relacionamento de pessoas que temem a Deus. O relacionamento de pessoas que temem a Deus é diferenciado daquilo, como eu estava dizendo no início, daquilo que você ouve ou você já experimentou quanto a relacionamentos. E eu quero tratar contigo um pouco em relação a isso com um texto muito conhecido que está em Lucas capítulo 10, dos versículos de 25 a 37. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, por favor. Nós não vamos ler todo o texto, mas eu quero que você aqui tenha esse referencial do que eu estou te falando. E nós vamos abordar aqui, através de alguns textos e algumas citações, o que é relacionamento, à luz da palavra do Senhor. E aqui eu quero especificar não só o que nós tratamos como relacionamento com Deus, mas principalmente este relacionamento interpessoal. Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Você vai ver aí então a parábola do bom samaritano. Jesus gostava muito de tratar com as pessoas através de histórias. As histórias que Jesus contava estavam estritamente relacionadas ao cotidiano deles. Quando Jesus falava sobre um semeador que lançava sua semente no terreno e caía de perto das pedras, caía nos espinheiros, caía à beira da estrada, caía em solo bom, rapidamente as pessoas entendiam o que Jesus estava dizendo, porque era do cotidiano. Quando Jesus falava sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, era normal as pessoas entenderem rapidamente, compreender aquilo que Jesus estava dizendo com a visão que eles tinham do dia a dia, o trabalho do pastor. E Jesus então aqui trata sobre esta questão de relacionamento, quando ele é confrontado sobre o que seria ou como seria a vida eterna, como nós deveríamos obter ou alcançar a vida eterna. Acompanhe aí, por favor, no versículo 25. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, ok? A Bíblia nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você a lê? Versículo 27, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então aquele homem, aquele entendido da lei, um doutor da palavra de Deus da época, ele quis pegar Jesus ou tentou enganar Jesus com alguma resposta capciosa ou com uma pergunta capciosa para que assim pudesse condenar Jesus. E ele faz uma pergunta bem difícil. Ele chega para Jesus e diz: mestre, o que eu preciso fazer para ter a salvação? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Qualquer coisa que Jesus dissesse ali, ele poderia pegar e distorcer para assim levar Jesus a um julgamento. Mas Jesus, sabiamente, ele diz: e como que você interpreta isso? Você sendo uma autoridade, um conhecedor da palavra de Deus, como que você interpreta isso? Eu creio, e aqui é uma imaginação minha, porque o texto não nos diz propriamente, mas eu me colocando no lugar ali, e vendo a situação, e tentando imaginar qual seria o posicionamento das pessoas, eu imagino aquele homem meio desconfortável com a pergunta que Jesus responde, traz para ele. Como que você entende isso? Então eu creio que o homem ali se mexeu no lugar onde estava sentado, e ele diz: bom, você tem que amar a Deus, né? Isso qualquer um saberia. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Amar o próximo é importante, como a si mesmo. O que ele faz é ele pegar os 10 mandamentos e resumir de maneira muito clara e objetiva aqueles mandamentos. Então, não matarás, não cobiçarás, não terá outro Deus além do Senhor. Ele diz: olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas que estão ao seu redor como a si mesmo. Aí Jesus disse assim: muito bem, você falou certinho, é só você fazer isso, meu irmão, faz isso, está resolvido. Eu creio que essa resposta de Cristo realmente desequilibrou aquele homem, porque ele foi confrontado com a sua própria resposta e ele se sentiu ali envergonhado ao redor, pelas pessoas que estavam ao redor, com uma forma que Jesus tão simplesmente trouxe a orientação de como obter a salvação. Creio eu que este homem, não querendo ficar por baixo e não querendo ficar por menos, ele diz assim: peraí, mestre, tudo bem, o senhor me respondeu isso, mas quem é meu próximo? Aí está uma pergunta difícil, porque é fácil dizer que o meu próximo é uma pessoa, é a minha família, meu próximo é meu amigo, meu próximo é uma pessoa conhecida, porque essas pessoas são fáceis de lidar, pelo menos em teoria, né? Nem sempre são. Do que dizer de um estranho, do que dizer de uma pessoa que você nunca viu, ou talvez alguém que não goste de você. E por isso Jesus conta a parábola do bom samaritano. Eu vou passar rapidinho para você, só para você reavivar em sua mente esta parábola, essa história de Jesus. Jesus diz que 2 autoridades eclesiásticas estavam descendo de Jerusalém até Jericó, e é uma descida de uma serra, e eles estavam caminhando ali, e primeiro o sacerdote passa e encontra um moribundo, encontra uma pessoa ferida, encontra uma pessoa que havia sido assaltada. Ele vê aquela pessoa e ele passa de largo, ele não dá assistência. Logo em seguida vem um levita, vem uma outra autoridade, e ele faz a mesma coisa, ele passa rapidamente. E um samaritano, descendo para fazer as negociações dele em Jericó, ao ver aquele homem, ele se compadece. Ele trata das feridas daquele homem, ele pega aquele homem, coloca em seu próprio animal, e ele segue o caminho até Jericó a pé, para que aquele homem ferido pudesse ser conduzido pelo seu animal. Ele chega lá em Jericó, ele pega aquele homem, ele leva numa hospedaria, e ele paga 2 dias, ele paga mais até do que ele ficaria ali, para que o dono daquela estalagem cuidasse daquele rapaz. Um total estranho, um desconhecido. Mas aqui, meus irmãos, eu vejo exatamente a preciosidade de mostrar o que nós precisamos fazer para gerar relacionamentos saudáveis e realmente termos relacionamentos como homens e mulheres que temem ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente dentro de casa tem a dificuldade de conversar e saber se nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos estão passando por dificuldades. Vocês veem na televisão constantemente notícias de adolescentes se matando, de situações acontecendo dentro de casa.
o lugar onde deveria ser o centro das atenções, o mais importante, ali onde não deveria haver barreiras. Famílias que são estranhas um para o outro. Chegam em casa, estão preocupados com a internet, com responder o WhatsApp, senta na frente de uma televisão e passa os dias, os horários de comunhão, né, na frente do aparelho. Não é que, eu entendo, irmãos, eu sei que vocês passam por essa situação de correria e trabalho. Hoje a nossa realidade é muito rápida e tudo precisa ser rápido e tudo mais. Sim, mas eu acho que não há como se negociar princípios bíblicos, não deveria haver. Jesus então ele diz que este estranho, que aos olhos dos judeus era muito mal visto, esse samaritano, ele vai e ele abraça e ele faz aquilo que o cristão, aquele que o servo de Deus deveria fazer. Ele pega aquele homem e alcança. E eu quero te perguntar o seguinte: quem que é o seu próximo? Porque se você vem neste lugar, você tem a intenção de ter um relacionamento com Deus. Naturalmente você anseia para que Cristo seja o centro da tua vida e Ele dirija e conduza todos os seus passos. O seu desejo, eu tenho certeza, é ser um homem e uma mulher próspera, na presença do Senhor, não quando nós pensamos simplesmente em recursos. Queremos ter uma vida boa diante do Senhor, e isso acontece sim, com dificuldades, com lutas, mas sendo conduzidos pelo Senhor, a gente sabe que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é o seu próximo? Quem é aquela pessoa que precisa que você estenda a mão? Aqueles que servem ao Senhor e entendem que Cristo é o centro da sua vida, aqueles que realmente têm um entendimento da importância em que o Senhor faz ao derramar o seu amor sobre nós, Ele estende a sua mão para aqueles que estão necessitados ao seu redor. De que forma? Um simples bom dia já faz uma diferença para quem está passando por dificuldades. Um simples abraço, um aperto de mão, um ser educado. Nossa, irmãos, a gente ouve tanto pessoas hoje fragilizadas emocionalmente, que estão à beira de uma depressão profunda, vivem através de medicamentos e tudo mais, que são revigoradas quando alguém simplesmente se importa com ela. E chega, olha nos olhos e fala assim: tudo bem? Realmente querendo saber se está tudo bem. Até fazendo um parênteses aqui, isso é interessante, né? Nós cumprimentamos uns aos outros assim, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mas na maioria das vezes a gente não está muito interessado em saber se está tudo bem mesmo. Afinal de contas a gente tem um monte de problema, né? Eu falo assim, às vezes, eu fico imaginando, às vezes as pessoas falam: pelo amor de Deus, diz que está tudo bem, só responde, vamos seguir em diante, porque eu estou cheio de problema, estou com a cabeça fervendo aqui. E se a pessoa para e começa a dizer: não, meu irmão, não está tudo bem, eu estou precisando de apoio, eu estou assim, eu falo: ai meu Deus, já tenho os meus para resolver. Mas um homem e a mulher, segundo o coração de Deus, que teme ao Senhor, ele se preocupa com aqueles que estão ao redor. Eles param para dar assistência a um estranho, se assim o Senhor o coloca no coração. Ele oferece a mão, ele faz aquelas coisas que antigamente era tão natural, né? Ajudar as pessoas a atravessar a rua, ele faz essas coisas. Um homem que teme ao Senhor, uma mulher que teme ao Senhor, ele olha as pessoas ao redor como alvos potenciais do amor de Deus. E este amor não é derramado simplesmente do céu e cai na vida daquela pessoa. O Senhor escolheu a nós como igreja, como filhos dele, para sermos instrumentos deste amor. O Senhor nos escolheu para sermos vasos de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, a nossa realidade clama por isso. Talvez você mesmo tenha passado por isso já, ou esteja passando. A gente vê no retiro homens que não tinham liberdade de compartilhar situações profundas de necessidade. Não havia uma pessoa próxima no qual ele pudesse compartilhar as fragilidades da sua vida e as dificuldades que tem passado.
Porque às vezes aos olhos dos outros ele tem que ser o homem, né? O cara que é imbatível, super-homem. Não posso mostrar fraqueza, né? Não posso mostrar essas coisas. No retiro nós vimos isso. Nós temos visto no retiro de Dourados exatamente essas mesmas coisas. O rapaz vem e ele senta ali, ele começa a compartilhar e ele vê alguém prestando atenção e preocupado com ele, e o cara se derrete, se derrama. Ele fala: puxa vida, encontrei verdadeiros irmãos, amigos, como a palavra do Senhor diz, mais chegados que os irmãos, que realmente se preocupam comigo. Eles estão aqui, mesmo que eles não tenham como resolver o meu problema, eles dizem assim: olha, pelo menos eu vou orar contigo, e me dá um abraço no final. Olha que coisa extraordinária, simples, não gasta nada. Então Jesus, ele move desta forma, ele diz para aquele homem: olha, você quer entender o que é salvação? Salvação não é algo só do seu interior. Não adianta você simplesmente conhecer a Bíblia e saber da palavra do Senhor e não exercitá-la. Não adianta, irmãos. Não adianta, porque o Senhor nos chama exatamente para isso. Ele vai nos dando oportunidades para você alcançar outras vidas através daquilo que você tem aprendido. Colocar em prática o que o Senhor nos mostra é tão simples. E aí a gente ouve assim: pastor, eu não sei falar direito. Pastor, eu não sei muitos versículos de cor. Pastor, eu tenho dificuldade de relacionamentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você já tentou? Você já tentou colocar em prática aquilo que você tem ouvido nos cultos aqui, na escola dominical? Sabe o primeiro passo que eu gostaria de te mostrar em relação a isso? Ore e peça para o Senhor uma oportunidade. Diga assim: Senhor, eu quero realmente ter um relacionamento contigo e com as pessoas da forma como o Senhor está me mostrando. Eu quero me importar com as pessoas que estão ao meu redor. Me dá oportunidades de exercitar isso. E aí você se prepara, porque haverão oportunidades. De repente, no teu serviço, as pessoas vão chegar, e aqueles que talvez nunca falaram contigo, mal te cumprimentam, de repente vão chegar para você e falar assim: olha, rapaz, eu não sei porquê, mas me deu vontade de compartilhar uma coisa, estou passando por umas dificuldades assim em casa, eu não sei o que fazer. Aí você, espantado, olha assim e fala: ué, mas por quê? Por que ele está falando isso comigo? Mal encontro com ele, no máximo assim, na troca do cafezinho e tudo mais. Deus te dando a oportunidade. Às vezes a vizinha bate lá no teu portão: ô vizinha, tudo bem? Tudo, vizinha. Não, eu vim pegar um negócio aqui, vim conversar, como que tá as coisas? E de repente ela derrama a vida dela sobre você, fala: olha, eu estou passando isso, estou passando aquilo. Por quê? Porque você pediu essa oportunidade. Irmãos, eu creio, e isso eu digo com muito temor, que nós estamos vivendo esses últimos dias que eu disse no início. O amor tem realmente esfriado. As pessoas já realmente não acreditam em nada. O que nós fazemos como filhos de Deus, como instrumentos de Deus nessa terra? É neste momento que a igreja forte tem que se levantar e mostrar: não, nós somos um farol, mostrando o amor de Deus para esta região. Olha, nós aqui podemos mostrar não só com as palavras, não só com os cânticos, mas realmente de fato e verdade, que aqui habita um Deus real, presente, que anda conosco. Nós realmente podemos mostrar para aqueles necessitados que há esperança em Cristo Jesus. E Ele, o Deus Todo-Poderoso, não vai te forçar a fazer nada. Ele espera que realmente, de maneira muito gentil, como Ele te ama, você também se disponha, em amor, a fazer a vontade dEle, a fazer a obra dEle. Eu gostaria que então você fizesse um exercício. Pensa um pouquinho. Será que você não conhece ninguém que precisaria hoje de um pouco de atenção? Talvez um abraço? Talvez uma palavra de incentivo? De consolo? Talvez de aquele tapinha nas costas de motivação? De vão para frente? Pensa um pouco. Você não conhece ninguém?
Talvez você esteja lembrando da sua irmã, do seu pai, talvez você esteja lembrando do seu tio. Não sei porque de repente você começou a pensar no seu chefe, ou em algum dos seus funcionários, aquele amigo seu do círculo de futebol. É o Senhor dizendo para você: olha, há feridos na estrada, há pessoas caídas no chão morrendo. Essas pessoas precisam de relacionamento, elas precisam entender o meu amor. O Senhor vai dizendo para você assim: olha, preciso de você para ser o meu instrumento para alcançar essas vidas. Irmãos, eu queria deixar isso com você nessa noite. O que você quer fazer? Sabe, o retiro, ele em si não tem nada de mágico, especial, coisa do tipo. A gente exercita no retiro, na verdade, princípios muito simples, que a gente poderia exercitar no dia a dia. Mas você viu o impacto que dá? O pastor Denis vai fazer uma pancada de casamentos aí. E depois aí vem, né, filhos, e vai. Isso é uma maravilha, irmãos. Casamentos restaurados e renovados por causa de relacionamento. Só por isso. Agora, olha para a pessoa que está ao seu lado aí, por favor. Você conhece ela, né? Sabe quem ela é? Conhece? Conhece? Se não conhece, pergunta pelo menos o nome, né? Aqueles assim, ó. Você olha para o lado e fala assim: ô irmão, você está aqui? Deus abençoe. Então, se caso você não cumprimentou ele ainda, né? Aproveita já, dá aquela deixa, né? Irmão, irmã, você está aqui? Desculpa, eu estava prestando tanta atenção no louvor, na palavra, que eu nem vi que a irmã estava do meu lado. Aí dá um Deus abençoe e tal, né? Dá aquela disfarçada. Vamos fazer uma prática? Agora que você viu quem que está do seu lado e tudo mais, você vai olhar para a pessoa que está à sua direita e dizer assim: Jesus se importa com você, e eu também. Agora você vai dizer para outra pessoa, do outro lado assim: eu te amo em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu queria pedir para a equipe de louvor vir aqui. Irmãos, é muito simples. Você viu o que você fez? Você criou um sorriso lindo no rosto das pessoas que estão ao seu lado. Talvez a pessoa estava séria assim, né? Prestando atenção na palavra e tudo mais. E com algumas palavras tão simples, você criou um sorriso no rosto das pessoas que estão ao seu redor. Eu quero dizer isso para você. Relacionamentos de pessoas que temem a Deus, elas começam com isto: demonstrando o amor do Senhor, olhando para as pessoas que estão caídas e as conduzindo de volta, tratando delas. Aproveitem a oportunidade, irmãos. Aproveitem a oportunidade. A igreja de vocês tem este potencial. Alcancem vidas. Jesus está às portas. Muitas vidas estão indo para o inferno porque não têm esse relacionamento com Deus. Não sabem como ter este amor. O tempo é este. Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos, por favor. Abaixe a sua cabeça. Sabe, quando normalmente o Senhor me dá essa oportunidade de trazer uma palavra a uma igreja, eu sempre faço esse desafio de um posicionamento. Não tem como você ter ouvido a palavra e não tomar uma atitude, irmãos. Não é certo. Então eu gostaria de te desafiar a isso, a ter um posicionamento. Sabe, na verdade, meu desafio não é uma obrigação. Você pode falar assim: não, pastor, eu estou bem do jeito que eu estou, eu não quero me envolver com pessoas, sei até de pessoas que têm necessidades e precisam, mas não quero. Está no seu direito, é você e Deus. Mas se você entendeu a urgência do chamado de Deus, eu gostaria que você orasse e falasse para o Senhor assim: Deus, eu estou aqui, me usa, Senhor, me usa para alcançar os perdidos,
Me usa, Senhor, para alcançar aqueles que estão doentes. Senhor, me usa para mostrar o teu amor aos que estão ao meu redor. Fale com o Senhor. Peça para que Ele esteja te instruindo. Peça para que Ele gere em você um novo coração, um coração que se importe com as pessoas, um coração que sinta realmente compaixão, não aquela compaixão no sentido de eu tenho dó das pessoas, não. Compaixão no sentido de realmente querer fazer algo por aqueles que precisam e estão ao teu redor. Fale com o Senhor enquanto nós vamos cantar essa canção. Quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como és, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer que em Jesus eu amo você. Irmãos, não dá para cantar essa música desse jeito, né? Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado aí, ó, do jeito que os meninos estão fazendo aqui na frente. Vamos fechar os corredores. Aí nós vamos cantar de novo. E aí quando tem aqueles momentos de falar eu amo você e tudo mais, aí você olha para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, e mostra isso com sinceridade de coração, mostrando que realmente você se importa com aqueles que estão ao seu redor, naquele sentido de pode contar comigo para o que você precisar. Se antes talvez você não tinha como fazer isso, agora você tem um irmão, você tem uma irmã do teu lado que realmente pode andar contigo em toda e qualquer situação. Talvez não tenha como resolver o problema, mas a gente conhece o Deus Todo-Poderoso que pode fazer mais do que pensamos, mais do que pedimos, de acordo com o poder dele que opera em nós. Vamos cantar de novo? Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Aí olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: o meu amor. Pro outro lado, meu coração. Isso. Meu lar e até o pão. E esse amor do Senhor é maior do que todas essas coisas, irmãos. Porque a presença do Senhor Jesus nos capacita a isso. Eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção
Levanta tuas mãos lá em cima, de mãos dadas. Em compromisso e dedicação, o amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, olha de novo, vai lá. Eu amo. O amor é dom de Deus. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Vai lá. Em Jesus, em Jesus, eu amo você. Aleluia, Senhor. De mãos levantadas, Senhor, nós dizemos isso a Ti. Que nesta igreja, Senhor, reine este amor. Porque nós temos vivido este relacionamento contigo que tem impactado as nossas vidas. Nós temos vivido novidade de vida com o Senhor e temos experimentado os dons celestiais, temos experimentado as tuas bênçãos, Senhor, neste lugar. Meu Deus, só que nós não queremos ficar fechados aqui. Nós queremos mostrar este amor para os nossos irmãos e para quantos mais assim o Senhor nos colocar, Senhor. Nós queremos ser instrumentos de bênção, nós queremos ser instrumentos de salvação, nós queremos ser instrumentos de cura, Senhor, para as pessoas que carecem. Nós queremos mostrar a luz de Cristo resplandecendo em nossos rostos, em nossas atitudes, em nossas palavras. Oh Deus, ensina-nos assim, ensina-nos realmente, Senhor, a sermos este instrumento de relacionamento do Senhor, no qual brilhe e resplandeça a Tua glória e mostre o Teu amor para aqueles que carecem do Senhor. Usa-nos, Senhor. Te agradeço por estes momentos, Senhor, e pela Tua igreja aqui que faz esta aliança, ao dar as mãos, formando assim uma corrente em Ti, Senhor, indestrutível, do qual nós cremos. Tu, Senhor, reina, e assim leva-nos, Senhor, a alcançar aqueles que precisam, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Você pode se assentar, que as crianças têm um presente para dar para as mamães. Algumas crianças que participam da nossa coreografia. Aliás, lembrando, nós temos coreografia das crianças todas as quartas-feiras às 5h30 aqui. Traga seu filho, sua pequena, coreografia infantil, para ela poder participar, que são as crianças que vão apresentar aqui também. E também nós temos o Karatê, que funciona de segunda, quinta e sexta às 8 horas aqui no Salão Social. Temos a nossa escola de música, que você pode procurar a nossa equipe para poder falar com eles também. E outras atividades, como a Terça da Esperança, às 20 horas, que a gente espera você também para poder participar. Aliás, as meninas da dança já podem se posicionando. Aliás, você que está vindo pela primeira vez hoje, nunca veio nessa igreja, nunca veio. A gente quer dar um presente para você. No final dessa celebração, você vai sair à direita, não à esquerda, à direita na sua saída. Você vai encontrar o Mateus Maurício lá, ele vai entregar para você um presente que a gente preparou pela sua visita, tá bom? Então, visitante de primeira viagem, não perca o bonde, não perca o trem, passe lá pegar o seu presentinho, tá bom? Então, aproveitar que as nossas crianças estão aqui. Mamães, essa é a nossa homenagem, uma dança, coreografia para apresentar para vocês. Como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia e agora, mamãe, quero retribuir.
coração sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, eu não teria chegado aqui, não. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero Eu vou agradecer. Cadê vocês, crianças? Vem aqui, por favor. A gente quer aplaudir vocês, não é verdade? Vem cá, crianças. Cadê vocês aí no fundo? Vem aqui na frente para a gente ver vocês. Já estão vendo? Essa. Essa. Joia. Nós vamos terminar nossa celebração assim então, nessa alegria, com as nossas crianças aqui, né? Agradecer a Deus pela vida e haja coração. É homenagem para a mãe, homenagem para o marido, para a esposa, pedido de casamento. Aliás, notícia de última hora. De última hora, antes de encerrar o culto, é uma notícia. Percebendo esse movimento, percebendo assim a tendência de empreendedores pegarem o nosso negócio, nós então lançamos, coloca para mim, Gabriel, já lançamos aqui hoje, casamento coletivo. Já estava esse no nosso programa de fazer um anúncio, né, no mês que vem. Então que tal uma melhor data do que hoje? Vocês que pedirem casamento aqui, vocês têm um probleminha. O seu nome já está na lista. Então... E o segundo problema é que está arquivado no YouTube. Você vai poder, esposa, mostrar para ele, olha o que você disse para mim lá, ó. E então você também quer assistir no YouTube, depois dessa ministração especial hoje, está lá, tá bom? Então, você que quer fazer parte do casamento coletivo, você que não casou no religioso ainda e nem no civil, vamos regularizar isso, vamos acertar isso aí, vamos casar no papelzinho passado e vamos ter a bênção de Deus no casamento, vamos fazer isso? A Edilane está lá no fundo, ela é a nossa secretária, é só você passar e deixar o nome de um dos casais, casamento coletivo, pode deixar o nome de um do casal, né, o marido ou a mulher, e dá o telefone, nós vamos entrar em contato com você e vamos fazer uma reunião para promover o nosso casamento coletivo aqui, beleza? Gente, Deus abençoe, tá? Um bom domingo para vocês, a gente se vê a semana que vem, vamos com Deus.